fala a verdade. Você usa protetor solar? Só no verão, né? Na praia, à beira da piscina. Péssima notícia pra você, tá? O problema não tá no sol que a gente pega de biquíni naquele feriado durante as férias, não, tá? Nas microexposições é que ele mora, tá? Que não recebem aí a mesma atenção e cuidado no seu dia a dia. O sol do volante, aquele da voltinha com o cachorro na rua, sabe? Pra ir fazer cocô, a ida a pé à farmácia, na padaria, tudo isso acumula no seu organismo aquela exposição de raios ultravioleta. E isso impulsiona, agora falando muito sério, o tipo de câncer mais comum do nosso país, o câncer de pele. Hoje no Interessa Podcast a gente fala do Dezembro Laranja, então vem com a titia. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Interessa Podcast. Sempre muito bom te ter na nossa audiência, seja por meio dos principais tocadores de podcasts ou por meio das nossas lives nos canais de O Tempo e O Tempo Livre no YouTube. Já vai soltando like pra gente, faz toda a diferença. Compartilha esse conteúdo com a sua galera, ativa as notificações. O que? Se não tá inscrito? Inscreva-se agora, beleza? E vão participar desse programa também, porque o chat tá aí pra isso mesmo, fechou? Manda suas dúvidas, manda seu comportamento. A gente quer saber se usa o protetor? Então se liga nesses números, porque talvez eles te convençam a usar o protetor solar na sua rotina, tá? Colocá-lo na sua rotina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma por ano no Brasil são estimados só em 2025. Além de 9 mil diagnósticos de melanoma. O que difere um tipo do outro? Isso é pergunta para o nosso convidado do dia, que logo mais eu vou apresentar a vocês, porque eu não faço a menor ideia. Basta a gente só usar o protetor solar para se prevenir? Claro que não, né, gente? O uso errado do protetor solar, inclusive, é quase que o mesmo que não usar. Mas o que é usar certo? Vamos descobrir também. Você acha que a pele morena não queima? Você ignora as pintinhas? Já reparou as pintas no seu corpo? Você normaliza a queimadura de sol leve? Ah, não deu insolação, tá tudo certo? Não é por aí, gente. Inclusive, vocês vão ouvir isso hoje da boca da nossa convidada. Hoje a gente conversa com a Graziela Piló, que é médica oncologista aqui no Interessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo espaço. A gente está chegando aí na campanha do Dezembro Laranja, que é uma época super importante para a gente lembrar todo brasileiro a importância de se proteger aí contra o sol para evitar o câncer de pele. Muito bem, doutora. Vai ter papo a mais de metro aqui hoje. Tô com duas jornalistas fantásticas na bancada. Flaviane Paixão. Ei, gente! Tudo bem com vocês? E que adora sol. Aliás, a escolha da bancada hoje ela foi feita pensando nisso. Em pessoas que visivelmente muito diferentes de mim, curtem muito sol. Renatinha Nunes. Ei, gente, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando o Interessa. Eu não sei nem o que dizer, sabe? Ela tá o puro bronze do meu lado. Eu até, assim... Ela tá com o cabelo na frente, escondendo algo que vai falar hoje. Aqui, olha! Mas eu sou uma apaixonada por sol. Eu falo que eu preciso de sol, assim. Ele me ilumina minha alma, assim. Só que a gente precisa aprender muito a lidar com ele, né? Ele é muito bem-vindo, mas precisamos aprender. E eu passei por esse aprendizado. Passou? Passei. Ok, vambora. Gente, verão tá batendo a porta. Dia 21 de dezembro começa oficialmente o verão no Brasil, muito embora a gente viva o verão o ano inteiro por aqui, né? Mas é justamente nessa data que, com sorte, você vai lembrar daquele seu protetor solar que tá escondido, né? Esquecido, no fundo do armário do banheiro, vencido. Aí você vai olhar pra ele e vai falar assim, melhor passar vencido do que não passar nada. Não, não é nada melhor. Exatamente porque muita gente pensa dessa forma e age assim, que a chegada de dezembro começa uma campanha no país que é feita inclusive pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dezembro Laranja.
O foco é no combate ao câncer de pele. E essa iniciativa ela ganha ainda mais força com a proximidade do verão, né? Um período de exposição solar intensa, justamente quando aumentam os riscos de desenvolvimento da doença, que é a forma mais frequente de câncer no Brasil. Boa notícia, o câncer de pele também está entre um dos mais fáceis aí de se prevenir. Hoje vocês vão aprender, tá? E quando descoberto no início, tem taxa de cura que supera 90%, segundo o Ministério da Saúde. Mas aí vem as dúvidas. Como que ele se manifesta? A causa do câncer de pele é exclusivamente exposição ao sol? O que a população deve fazer? Existe autoexame? Esse autoexame, claro, não substitui uma visita ao dermatologista. Com que frequência a gente deve ir? Tudo isso, é tema do Interessa hoje. Pergunta do dia: você tem o hábito de usar o protetor solar sempre? Ou só quando você se lembra dele no verão? Preferencialmente na praia ou na piscina. Tem gente que eu sei que não usa nem na praia nem na piscina. Vem chegando o verão e a insolação. E a insolação também. Você já fez um autoexame aí de pele alguma vez para olhar manchinhas, pintas diferentes? Você nunca se atentou às marquinhas do seu corpo? Ó, você pode participar por meio do nosso chat, está aberto para isso mesmo, porque este podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida. Interessa! Doutora, diferente das minhas amigas bronzeadas, eu ostento uma cor de palmito e tá tudo certo. Olha só, vamos começar explicando para nossa audiência o que exatamente é o câncer de pele. Eu falei de 2 tipos, melanoma, não melanoma. O que difere um do outro? Então vamos lá, assim, na verdade a gente brinca que a oncologia ela é toda colorida, né? A gente coloca uma cor para cada mês do ano. Como a gente está chegando na época de mais incidência, né, de radiação, a gente está chegando perto do verão, a gente colocou também, né, desde 2014, esse nome aí de dezembro laranja, para chamar a atenção da importância do câncer de pele, que é o tumor mais frequente, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, os cânceres de pele. E pensar que a pele é o nosso maior órgão, né, o maior órgão do corpo. Então, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de células que sofreram uma alteração, que a gente chama de mutação, e passam a proliferar, a crescer de uma forma desordenada. Então, isso é o conceito básico de câncer. Então, o que eu sempre explico para os pacientes de um jeito bem simples. Quando a gente tem uma feridinha, né, cortou. Então, ficou uma borda da ferida de um lado, uma borda da ferida do outro. Essas células começam a crescer, proliferar para juntar e cicatrizar esse ferimento. No câncer, essas células, na hora que elas encontram uma com a outra, elas não entendem que elas precisam parar de dividir. E elas começam a crescer. Então, vão formando esses nódulozinhos, essas manchinhas, que é o que a gente costuma ver no câncer de pele. Então, nada mais é do que uma célula modificada ali, que está crescendo sem conseguir parar, tá? Então, no câncer de pele, especificamente, a gente tem 3 tipos principais. Então, a gente tem um subgrupo que são os carcinomas não melanoma. Então, a gente tem o basocelular e o espinocelular. E a gente tem a classe dos melanomas, que são um tumor de pele que realmente chama mais atenção por ser um tumor mais agressivo, né? O basocelular e o espinocelular, usualmente, tem uma característica de ser mais localizado. Poucas, às vezes, eles dão doença à distância, que é o que a gente chama de doença metastática, que é o que mais preocupa todo mundo, né? Ninguém quer ter o câncer metastático, o câncer avançado. Então, o espinocelular e o basocelular, apesar de poderem dar doença à distância, é menos frequente. O melanoma, mesmo com milímetros, às vezes 1 milímetro de melanoma, a gente já tem doença à distância. Então, ele é o subtipo que realmente deixa todo mundo de cabelo em pé e que a gente quer tentar fazer o diagnóstico precoce para evitar complicações realmente no futuro. Essa foi a primeira vez na vida que eu entendi a forma como o tumor se dá. Amei a explicação, foi didático. Porque a gente fica falando de uma forma também muito cientifista, e aí as pessoas não entendem, né, como é que funciona na prática. Mas tem diferença para carcinoma? Na verdade, todos são tipos de câncer. Carcinoma é um dos subtipos. Então, a gente tem carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e tem o melanoma, que é esse subtipo diferente, mais agressivo. Entendi. Agora, doutora, a Zaca abriu falando da questão do filtro solar e eu tenho que admitir, vou ser bem sincera, muito sincera, não uso protetor solar, muito raramente no rosto. É verdade. No Zaca. rosto, Que amiga? feio. Não, no rosto eu uso de vez em quando. Gente, que no mundo corpo, que ela vive. Oh, As pessoas. que meu não Deus, usam não protetor passo Aí eu vou te protetor falar no por quê. protetor. Só E passo aí quando eu eu vou pro quero clube na falar praia. por quê. Quem vai falar é a doutora Grazi, mas eu quero te trazer este assunto porque é o seguinte, as pessoas que são morenas, que têm a pele morena, Acham que elas estão arrasando, não acham precisa. que elas
São imunes. Nadam na Dispensam. melanina, e quem nada na melanina, então, inclusive, eu tô falando das morenas, mas a gente pode ir além. As peles negras, né? Sim. Existe um mito aí de que a não, pele eles não negra têm. não vai ter câncer de pele pelo excesso de melanina. Uhum. Explica para os nossos espectadores e também para a Flaviane Paixão que essas peles também sofrem com câncer de pele. É lógico que quando a gente pensa em pele, quanto mais clara a cor da pele, maior a chance de desenvolver um tumor mesmo. Por quê? Porque uma pele clara é uma pele que tem menos melanina. A melanina é um pigmento que confere uma proteção. Então, no outro extremo, né, as peles mais escuras, mais pretas, são peles que têm mais proteção. Mas o fato de ter mais proteção não significa que elas estão imunes ao câncer de pele. Inclusive, a gente tem tipos de melanoma que são mais comuns em negros mesmo, né? Aqueles de extremidade que acontecem em palma da mão, planta dos pés, unha. Então, essa população também é acometida e é mais difícil o diagnóstico, porque se vocês não estão preocupados, imagina quem tem a pele mais escura. Fala, esse aí eu tô fora, esse aí eu me livrei. E não livrou, né? Então, a gente também precisa proteger a pele que é escura. Mas quanto mais branquinho, maior tem que ser o cuidado, realmente, porque fica mais exposto. Eu fiquei muito curiosa, querendo saber por que você não usa protetor, cara? Eu acho que Mas mulher, na praia, sim, né? Praia, mas mulher é sim, mais agora- fácil usar. não, na praia e clube, com certeza. Ah, Mas tá. eu falo nesse dia a dia. A gente não tá na praia todo. Não, né? agora explicou direito. Não, no dia a dia, não, na praia sim, porque senão eu morro, porque a gente também não tá acostumado com aquele calor insuportável. Mas você sabe o que acontece? Mas Sabe no dia a dia, nada. no rosto, de vez em quando eu lembro, fica até na bolsa. E sempre quando eu olho, ó, tem que passar. Aí eu já vou Olha. passando no carro pra... Mas, Eu tirando isso... não usava protetor, eu era a Flaviane. Esse protetor do dia a dia. Na verdade, eu sou muito apaixonada por sol. Né? Como eu contei aqui há pouco, eu venho de uma família que sempre teve tradição de ir para clube. Aham. E para além de ir para clube, de tomar sol em casa. Mesmo sem piscina, a gente tomava sol. Aí tem tinha um chuveirão, né? Isso é E bom a demais. gente É. fazia do terreiro ali um espaço de confraternização. Então é um hábito da minha família tomar sol. E aí eu tinha as minhas tias que passavam aquele raíto Sim, solar, é. que era um bronzeador assim. Potente. Você passava esse bronzeador e era uma pasta. Meio amarelada, meio laranja mesmo. Alaranjada. É. Você passava aquela pasta, você queimava, você saía assim, Torrada. igual urucum. Um negócio de doido. Então eu cresci naquele ambiente e aí cresce dentro da gente também uma cultura de que o bronzeado é o que é bonito. Que é saudável. Que é saudável. Tá com a carinha saudável. Então vim nessa toada e assim fui ao longo da vida. Eu fui parar um pouco de tomar sol quando eu fiz 40 anos e comecei a entender o que estava acontecendo com a minha pele, né? Hoje eu tomo ainda sol, mas normalmente mais nas viagens, no verão. Quando eu vou ao clube, eu ainda vou ao clube. Quando eu vou ao clube, eu procuro ficar menos tempo no sol, então eu tenho mais atenção. A minha atenção depois dos 40 anos aumentou muito, porque junto com o sol vieram os melasmas, Sim. né? Muitos melasmas pelo rosto. Então, assim, e aí eu fui ter um bigode, não é um melasma, um bigode. Que é uma área muito comum. Vem exatamente aqui, assim, bah! Aí eu falo, não posso andar de bigode, né? Na pele, que horror. E aí eu fui entrando na onda do protetor solar para o rosto, principalmente para o rosto, e também por causa do envelhecimento da pele. Então, já tem mais ou menos 10 anos, eu estou com 52, tem 10 anos que eu uso o protetor solar no rosto, não com a frequência que eu deveria, às vezes eu esqueço, mas de uns tempos para cá eu descobri protetor base. É isso. E ele salvou a minha vida, assim. Eu troquei de protetor recentemente por uma marca muito boa, muito cara também, mas muito boa, que todo mundo tá perguntando o que você fez na pele, que não sei, que a cobertura dele é tão boa que as pessoas acham que a minha pele melhorou. E no final das contas, pode estar melhorando mesmo, porque ela tá mais protegida também. Sim. Né? No corpo eu não costumo passar durante a semana, mas sempre que vou tomar sol, sempre, hoje em dia, eu uso protetor solar. Eu não tomo mais sol sem protetor, fator 30, assim, mesmo em casa. Ainda em casa, eu passo protetor. Então, foi um hábito que eu adquiri com muita dificuldade e a duras penas.
também preocupada com essa questão do câncer de pele. A gente vai tendo mais informação e vai ficando mais em alerta. Por isso eu acho as campanhas tão importantes também, Sim. né? E as pintinhas, gente, com a idade, Flaviane, vão aparecendo. Eu comecei a ter sarda branca, que são umas pintinhas brancas, né? E pintas vermelhas também. É uma mancha senil, é uma tristeza. Mancha Ó, senil. O que eu acho? Gente, eu tenho mancha senil. O que eu acho essa fala? Na verdade, quando que eu comecei a prestar atenção na importância do sol na nossa pele, quando a gente começa, né, na medicina, quando você começa a avaliar a paciente, eu pegava aquelas senhorinhas, assim, branquinha, mas com carinha, toda manchada, assim, o rosto manchado, as áreas que a gente via, muito judiada, né? Então você falava assim, nossa, essa senhorinha aqui deve, sei lá, até 80 anos. E aí quando você ia examinar, né, examinar abdômen, examinar a mama, você levantava a blusa, você falava, não é possível. Uma pele de bebê, mas de bebê igual menino de 4 anos, assim, branquinha, né? No caso dessa paciente que eu lembro, assim, até hoje me vem a memória, branquinho com uma pele, assim, um troço. Oh, gente, mas não é possível. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É o sol. Então, o sol ao longo da vida faz muito estrago na nossa pele. Mulher é mais fácil quando a gente fala de dezembro laranja, porque mulher tem essa questão do envelhecimento. Então, você começa a passar protetor solar não porque você está pensando no câncer de pele, porque você está querendo não envelhecer, né? Também. Eu tinha um dermatologista que ele falava assim, olha, você pode passar pomada X, Y, fazer tal procedimento, mas 90% do impacto no envelhecimento é o sol. Então, não adianta você fazer tudo isso se não passar protetor solar. Né? Porque é dinheiro gasto à toa, basicamente. Então, é o protetor solar sempre e o que mais você quiser fazer. Então, mulher tem essa questão do envelhecimento, mas homem não. Então, assim, a gente só lembra do protetor quando chegou lá na praia, tá um sol de rachar, você fala, cadê o protetor, mãe? Né? Quem trouxe o protetor solar? Mas o protetor solar tem que ser diariamente, 2 vezes por dia. Pelo menos. E para além do rosto, no dia a dia? O ideal é que a gente passe nessas regiões que são fotoexpostas, porque tem áreas do corpo que a gente não lembra que toma sol. Então, por exemplo, assim, tem gente que dirige, né, Uber, taxista, dirige o dia inteiro aquele bracinho ali tomando sol. Então, aquele braço ali tá pegando um volume de radiação muito grande ao longo da vida. Então, braço, colo, né? Porque o pescoço também é muito exposto. A gente tem que lembrar até de orelha. Na orelha, porque quem já queimou a orelha na vida é um horror, né? E a orelha é uma região que é muito exposta, principalmente em homens que têm cabelo curtinho. Porque falar que os carecas devem sofrer mais, né? Também. Então, tem que prestar atenção. Toda área exposta é uma área de risco, porque a roupa acaba fazendo uma proteção também. Mas, Zaca, tem uma coisa que eu acho interessante, quando ela fala assim, chama minha mãe. Minha mãe também nunca foi de passar protetor. E ela ama sol, é daquelas que tava todo fim de semana no clube, toma sol em casa, toma sol. Jogava vôlei, né? Jogava vôlei. Então, assim, eu não tenho essa referência. Essa referência. Não, eu era a criança que torrava na praia. Minha avó falava assim, gente, ela volta da praia só aparece o branco do olho e do dente. Falava, mãe, como é que você fez isso comigo? O que acontece? A gente sabe que a principal exposição solar é a da infância. Então, a gente nasce com algumas pintas e a maioria das nossas pintas vão ser desenvolvidas até 10 anos. Então, essa radiação da infância é muito importante. Então, aquela coisa da criança hoje sair com boné, os meninos de hoje são muito mais protegidos. As blusas de proteção solar, né? Então, no final das contas, qualquer blusa ajuda, né? Quanto mais fechadinha for a trama, melhor a proteção. Por isso que essas blusas de proteção ajudam mais. Mas o ideal é se proteger principalmente na infância, que é onde você está ganhando ali um volume importante de radiação sem nem perceber. Mas aí chega verão, sabe o que me vem à cabeça? Repelente, mas não vem protetor. Inclusive quando tem porque crise. A ameaça é visível, amiga. Aí quando tem crise de dengue ou qualquer outra coisa, eu fico mais preocupada como que eu vou fazer, porque se tem que passar, vamos supor que casa de ter que viajar e vai pra praia. Como que eu vou garantir o meu repelente, que ele não sai, que dure mais tempo e protetor? Agora, é bom, eu acho legal, Flaviane, dar trazer esse relato, porque eu acho que existem muitas pessoas assim. Agora, doutora, a gente está num país tropical, que é o Brasil, né? Com essa altíssima incidência de câncer de pele. Sim. E pouca informação a respeito do câncer de pele. Aí eu fico pensando aqui, como que o câncer com maior incidência é tão pouco divulgado ainda para tantas pessoas, né? A gente naturaliza o sol de uma forma,
sei lá, muito natural, né? O sol é uma coisa Sol é muito saúde, natural, né? saúde. É. E aí, então eu te pergunto, Brasil, país tropical, faltam políticas públicas de conscientização em relação ao câncer de pele? Acho que falta demais. Acho que essas campanhas vêm, então já tem 11 anos que a gente está nessa batalha aí, né? Mas no dia a dia a gente ainda precisa muito de expandir informação. Por isso que eu acho que esses canais, esses podcasts, hoje com o mundo virtual, a gente consegue acessar muito mais a população. Dos últimos anos eu vejo mais as pessoas usando, porque eu acho que antigamente o que a Flaviane falou, assim, ninguém usava. Era na praia e nem assim o pai lembrava, então voltava todo mundo torrado e é lindo, né? Tô de marquinha. Já teve a época daqueles bronzeadores artificiais, não sei se vocês lembram, agora é proibido pela Anvisa, né? Já experimentei. Tive o prazer. Qual bronzeador aquele? Não, aquelas você entra máquinas, dentro de né? uma máquina. Ah, tá. aquele Fecha negócio- você na máquina com um óculos assim, Isso. redondo. Uma luz Uma coisa azul. tão doida que tinha o contrário, né? Tinha propaganda pra Já você usei, já se expor. E aquilo bronzear. ali traz um aumento absurdo do risco de câncer de pele, né? Eu dei Mas muita isso que a sorte. Renatinha né? falou. Dei muita sorte na vida. Você testou de todas as formas o poder do sol, né? Testei. Mas isso que a Renatinha falou é muito interessante, porque a gente olha, por exemplo, o Canadá, que é um país que vive os extremos também. Lá é Sim. neve quase que o ano inteiro, né? Aham. E as pessoas aprendem desde sempre a proteger todo o corpo, É. né? Se você vai sair, se você vai se expor, você protege orelhas, você É. protege... Por que que a gente não aprende isso aqui? Não É sei interessante, também. a gente não- É não- Acho cultural que nosso, as né? escolas, É. a educação é um ponto de partida para esse entendimento da Com proteção. certeza. Mas eu acho que tem mudado, sim. Essas campanhas têm um objetivo educacional. E aí os meninos, às vezes, aprendem e vão falando com os pais, né? Que, por exemplo, minha mãe também... Aliás, minha mãe, depois que ela teve um câncer de pele, com seus, sei lá, 60 anos, ela tomou a versão a sol e nunca mais tomou. Mas ela era essa que usava o raito na adolescência, né? Nem adulto jovem. Mas tomou birra. Mas, usualmente, a gente tá vendo esse movimento, assim, das pessoas mais novas, muito preocupadas e trazendo essa informação pra frente. Eu acho que isso aí é bater na tecla mesmo, é falar, explicar, mostrar essas taxas. Todo mundo tem algum conhecido que teve um câncer de pele, né? Agora que conhece eu vou, alguém que teve. hoje é aniversário de uma das nossas integrantes, que a gente chama ela de pesa rolê, né? Porque sempre ela traz uma situação que pode ser mais tensa. E eu queria pesar o rolê agora no sentido que acabou de me passar pela cabeça. Protetor solar é caro. Né? E eu não sei se... Eu acho que grande parte da população não tem acesso a protetor solar. Tem acesso, claro, mas eu não tenho dinheiro para comprar o protetor. Pode ser que tenha o dinheiro, mas aquele dinheiro não vai ser investido nisso, Sim. porque precisa Outras comer. prioridades. Tem gente que É. tem gente Precisa que não tem do dinheiro básico, pra comer, né? exatamente. Ela verdade. precisa comer. Ela vai investir em comida ou protetor? Vai investir em comida, óbvio. né? Será que falta, por exemplo, talvez uma política pública que distribua essa proteção? Eu acho que tem, eu acho que falta sim, eu acho que é uma questão relevante, a gente fala de custo, né, a gente fala, gente, mas tem protetor de R$30, mas tem gente que não tem R$30 mesmo, né, o Brasil é um país super diverso, mas a gente tem que lembrar que o protetor solar é uma dos fatores que nos ajudam nesse dia a dia. Quem não tem dinheiro nenhum, a gente tem uma blusa para sair de casa, então assim, esses fatores, essas barreiras também são importantes para diminuir chances de câncer, né, então, eu trabalho na roça, né? O cara lá tá capinando o lote, tá trabalhando na roça mesmo, assim, não vai passar protetor. Mas coloca uma blusa de manga comprida, coloca aquele chapelão que eles têm, que custa baratinho, né? Então, você colocar um chapéu com aba, você já vai proteger sua orelha, já vai proteger seu rosto e pescoço. Colocou uma blusa de manga comprida e uma calça, resolveu. E a blusa não precisa ser uma blusa quente, né? Assim, a blusa de algodão é a melhor do mundo? Não, porque ela tem uma trama mais abertinha, ela é mais fresca. Com isso, ela pode passar mais, né? Não proteger tanto, mas protege muito mais do que você ficar com a pele exposta. Então, para quem não tem dinheiro nenhum, né, assim, o governo também não me dá, e, né, assim, até hoje a gente não tem esse incentivo, vamos tentar, né, colocar uma roupa que te proteja mais, o tempo que puder, evitar ficar ao sol, então tem opção, dá uma descansadinha, foge do sol, né, porque a gente sabe que o Brasil é verão o ano inteiro. É óbvio que chega essa época que a incidência de radiação fica mais alta, mas o fato é que a gente tem verão
verão o ano todo. Então tem que lembrar desses fatores de proteção. Tá lá na praia, detesta o protetor melado, mas fica pelo menos debaixo da barraca, né? Vão ficar debaixo da barraca, vão tem se ajudar. alternativas, né? Existem alternativas mais baratas. E roupa todo mundo usa, né? Então, é lembrar disso mesmo. Eu já tive uma insolação, assim, nessa de achar que nada vai acontecer. E ainda assim, né? Assim, eu fiquei meio com medo, meio preocupada, mas ainda assim não fez eu mudar meu hábito. Mas eu na Bahia, Largou, mão. cara, eu dormi tomando sol. Ai, que Isso perigo. acontece. E sem Nossa, proteção. E você sabe, assim, os dermatologistas falam que vocês até falaram na introdução, que a gente tem que tomar cuidado com essa exposição de dia a dia, né? Esse pouquinho de sol que você toma, mas na verdade, o problemão mesmo são essas insolações. A exposição aguda é que traz o maior risco para o câncer de pele. Então, assim, você ficar vermelhinha é insolação, né? Assim, ficar vermelhinha já é um insulto à pele. A pele ficou vermelha, a pele ficou bronzeada por um insulto causado pelo sol. Então, ela tenta escurecer para se proteger. Já sambamos. Então, Nossa, o ideal é não mudar de cor nunca, né? A sua cor é essa, aceita que dói menos, né? Então, vamos ser branca, vamos ser branca. E aí vem essa questão hoje, assim, não quero ser branca, o que você falou? Palmito. Branca palmito. Hoje tem as opções, né, de autobronzeamento, esses produtos que você passa e que você muda de cor mesmo, fica clareada. E que igual o Trump. Não, laranja. Não, tem uns ótimos hoje. Realmente o pessoal fica bronzeadinho mesmo. E os próprios protetores com cor, que você consegue dar uma carinha de saúde, né, que a gente fala, tá mais coradinha e que não tá se expondo, né, não tá aumentando sua chance de câncer. Antigamente, eu ia pra praia e sempre descascava. Descascava aquelas... De puxar a pele. Puxar a pele mesmo. E aí, por quê? Motivo. Protetor mal passado. Eu não passava protetor direito. Passava ali, depois não ia repor, nadava e pronto. E pronto. E aí achava que passou uma vez, Tá valendo. Joia. O dia inteiro no sol, protetor solar. Aí eu comecei, eu falei, não, essa vez não vou descascar. E fui aprendendo. Eu voltei da praia há poucos dias, né? Até não tem nem 15 dias. Arrasou. E eu não descasquei. Olha. É a primeira vez na vida que você não descascou? Já venho com isso há mais tempo. Por quê? Porque eu aprendi, primeiro, eu passo o protetor. Depois eu nadei, alguma coisa, passo o protetor de novo. Reforço o rosto, principalmente o rosto. Boné. Isso. Também, sempre de boné, às vezes chapéu e óculos. É isso. Gosto muito de tomar sol de óculos. Então, eu tô tomando sol no corpo e o meu rosto ali tá protegido. Só quando eu faço alguma caminhada ou vou nadar para dar um rostinho de saúde. Né? E aí, eu reforço protetor. E no dia a dia, fora praia, o que eu tô fazendo também? Eu tomo pouco sol por dia. Então, por exemplo, se eu tô de folga, eu quero tomar sol no fim de semana, eu tomo um sol mais cedo, meia hora de sol. Aí no outro dia, no domingo, 1 hora de sol, mas um sol antes das 10 horas. Também aprendi a brincar menos com o horário, porque antes eu tomava meio-dia, torrando, virava, Eu durmo quando eu fico de costas. Se eu achar uma boa posição ali, um abraço, porque com Deus. Vou apagar, vou com Deus. Mas eu acho que esse sol também, eu queria falar dos horários, né? Às vezes as pessoas falam, que bobagem. Mas o sol de 9 às 10, ele é uma delícia. Ele parece mais fraquinho, né? Assim, o período que a gente tem a maior incidência de radiação é de 10 às 4 mesmo. Mas, por exemplo, você mora no Nordeste, vai tomar um sol das 5 da tarde pra você ver se você não volta. É impressionante. Caprichadamente queimado, né? Então, tem isso. O Brasil, por ser tropical, tem uma incidência maior do que outros países. Então, não existe um horário seguro. Existe um horário pior, que esse de 10 às 4. Mas pensando que, assim, a gente... tudo bem que tem gente que fica num dia a dia, meio casa, trabalho, sai cedo, volta muito tarde, acaba não vendo o sol. Mas a grande maioria dos brasileiros, já mesmo sem perceber, já toma uma quantidade aí de sol razoável todo santo dia, sabe? Então, o ideal é que a gente realmente nunca faça essa exposição, essa lagartixa no sol. A gente não faça nunca. Mas quando você fala dessa meia hora, por exemplo, porque eu fico imaginando que a gente não vai tomar esse sol de lagartixa. Quando eu faço desse pouquinho, Flá, é um pouquinho a cada dia, um pouquinho de sol. Mas aí deitada que você fala? Às vezes sentada, às vezes lendo.
Se eu tô na praia ou no clube, posso fazer uma caminhadinha. Mas quando eu tô em casa, pensando no sol ali, se eu tive uma folguinha, voltei da ginástica, fiquei um pouquinho no sol, mas às vezes é 10, 15 minutos, às vezes meia hora. E aí, o que acontece? E não vem aquele sol de uma vez, né? Tudo de uma vez, que você fica tão vermelha. É como se esse bronze, ele viesse aos poucos, fosse sendo construído, assim. Mas uma coisa que pode ser uma grande bobagem, mas assim, como nós não tomamos esse sol no dia a dia por conta disso, que às vezes você sai cedo, deixa a menina na escola, vai trabalhar, ou já vai trabalhar, e quando você sai, o sol já se pôs, você acha que você pode compensar dessa forma. Porque passei 5 dias sem tomar sol, então se eu ficar 1 hora lá deitada de um lado, 1 hora é muito, né? Mas assim, dependendo do calor, mais 1 hora, mais outra hora, é a semana inteira dividido em pouquinho. Um quarto de hora. Então, não existe mais essa recomendação, né? Assim, então, o ideal é que não se exponha dessa forma mais prolongada, de biquíni ali deitada no sol, época nenhuma. Toda vez que a gente muda de cor, é a pele se protegendo, porque ela tá recebendo insulto, né? Essas horas na praia é o mineiro, né? O mineiro Nossa vai, acho que o mundo vai acabar. Inclusive, e o nublado é mais importante ainda. Esse tempo que tá o mormaço que a gente fala. Então, eu fui pra praia, não tinha sol nenhum. Porque o sol, ele incomoda, chega uma hora. Então, assim, ele não consegue ficar, tá muito quente. Precisa ou você da entra na água, ou você vai pra uma sombra. Mas quando tá um mormaço, usualmente é o período que as pessoas mais ficam expostas, sem proteção. Porque saí, não tava sol, não passei protetor solar e fiquei lá 3 horas caminhando, aí volta, vai derreter, né? A pele vai sair na mão. Então, é também importante, assim, o ideal do protetor solar é a gente passar todos os dias e fazer uma reposição, porque o protetor não dura 24 horas. Então, passou de manhã, na hora do almoço, tenta passar de novo. Hoje a gente tem várias formas, né? Então, tem base, que é protetor solar, tem pó compacto, que é protetor solar. Então, assim, é o ideal dos mundos? Não, mas assim, porque às vezes você volta na hora do almoço correndo, eu não vou tirar minha maquiagem de jeito nenhum pra repor o protetor. Tem muito paciente que fala assim, tá doido, já tá maquiada lá com sombra, vou passar o protetor solar, vou melecar tudo. Então, tem essas formas, né, de pó, de base, que você faz uma reposição ali, pelo menos no rosto, na área mais exposta, para compensar. Quando a gente está na praia, qual que é o período melhor, assim, qual que é a frequência melhor de repor o protetor? De 2 em 2 horas ou toda vez que você entrar na piscina. Então, assim, não passe o protetor e vá para a piscina, porque quando você sair, você vai ter que passar de novo, né? Então, o ideal é isso, é o que acontecer primeiro. De 2 em 2 horas. Por isso que a gente pega muito paciente que foi pra praia e falou, gente, mas eu passei protetor solar todo dia, como é que eu fiquei vermelho? Mas passou quantas vezes? Uma. Passei de manhã, tomei café, passei protetor e voltei só pra dormir. Queimou, né? Então, tem que lembrar disso. A tecnologia vem melhorando muitas coisas, né? E muitos produtos também. Como é que é esse caminho do protetor solar que a gente tinha antigamente e o protetor solar que a gente tem hoje? Hoje você falou de cor, né? Que já vem como se fossem base. Sim. E a tecnologia desses protetores, ela é mais moderna? Na verdade, o que eu acho que eles têm melhorado, principalmente, é na parte de cosmética, assim, de fluidez. Porque, não sei se vocês têm essa sensação, assim, na nossa infância, e eu tô com quase 42, era aquele protetor sandal melado, né? Que você passava, que você ficava cheirando praia. Inesquecível. O cheiro da praia. Aí ninguém passava. Quem é que vai passar um sandal, assim, usualmente 2 vezes por dia, todos os dias? A gente acaba não passando. Você assim, sente o cheiro? É nem sandal, né? São menos, outras marcas que são... Eu falo sandal porque me lembra a minha infância, porque eu achava mais melada. Nem sei se sandal hoje é menos melado. Mas o fato é que a indústria percebeu essa movimentação. Se você não melhorar a sua cosmética, você não vai aumentar a sua adesão, né? Então, hoje a gente tem protetores super fluidos, protetores que você passa e ninguém, não tem cheiro, ninguém percebeu que você passou, inclusive deixa a pele uma delícia, né? Então, tem várias marcas possíveis, é óbvio que isso traz um preço, né? Assim, junto, mas eu acho que a tecnologia vem principalmente nisso, de melhorar a forma com que esse protetor vai ser passado, para que as pessoas né, assim, usem mais no dia a dia. Inclusive o de spray. Eu só compro hoje em dia de spray.
porque eu acho muito mais fácil de passar para criança espalhar. também. Agora, a questão é que você tem que lembrar a quantidade, porque às vezes você dá uma sprayzada lá, 2 borrifadas, espalhou em tudo e achou que tá protegido, e não tá, né? Então, a gente tem que aumentar a quantidade desse protetor para garantir que a pele Passar inteira- direito, Passar direito, porque é caro, você dá umas borrifadas, você fala, Economia cadê o ano? Vai ter que durar o ano todo, então tem que lembrar disso. E o fator de proteção no mínimo 30 sempre, né? Agora, doutora, e para a luz artificial, já que estamos muito tempo dentro de ambientes fechados e com luz? Isso Para câncer, não. Então, assim, calor, luz artificial não é um fator de risco para câncer de pele, mas é para melasma, né? Para essas outras pigmentações de pele, eles também atrapalham. Então, por isso que a gente fala, assim, passe protetor solar durante o dia também, principalmente quem trabalha com computador, né? Fica muito exposto. E até pra gente criar esse hábito, porque senão a gente só cria hábito quando você vai pra praia e não adiantou. Então, no dia a dia, cria esse hábito para ficar em casa, para trabalhar, mas como fator de risco mesmo é o sol que a gente tá falando. E tem uma outra coisa, depois eu quero perguntar uma para você, Ih, lá Zaca. vem. Lá vem. Mas é algo que, eu não sei vocês, mas assim, pé, né? Pé, mão. Se já não passa, pé e mão, então aí que não vai mesmo. Eu passo. Mas é um lugar que a gente precisa ter Não. muito cuidado? Ou não, Muito. não tem uma parte do corpo? Você tem que cuidar do corpo inteiro? A gente tem que cuidar do corpo inteiro. O pé, às vezes, ele é menos exposto, assim. Se pensar que você tem muita gente que anda com tênis, você fica mais calçado, menos exposto do que mão. Mão você tá dirigindo, mão você qualquer canto, a mão tá ali tomando sol. Então, é também um lugar que a gente vê muito câncer de pele, né? Então, extremidades, orelha, nariz. Então, na verdade, é proteger. Tem pele, tem que ter proteção. Porque se tiver exposta ao sol, assim, a chance vai aumentando aí ao longo da vida. Agora pra Zaca. Ih, lá vem. Quando eu fui falar da insolação, você começou a falar alguma coisa e o assunto mudou. Já teve. Você já porque teve? eu Já tive. teve. Eu morei na praia um tempo Ah. e eu tinha muitos protetores solares. Não sei se esse é o plural, não, mas se não é, batizei. Selo Zaccaroni. E aí, o que acontece? Como eu tinha muitos produtos, cada vez eu usava um, eu não acompanhava ali a validade deles. E Entendi. eu fui parar no hospital, porque eu peguei um vidro que, por estar cheio, eu julguei que ele estava Tava ótimo. dentro da tá bem? validade. Eu passei o dia na praia, eu retoquei mais de 3 vezes, sem brincadeira, e fiquei 2 dias tomando soro na veia, de tanto que eu torrei. Então, eu queria que a gente falasse da importância, da validade do protetor solar. E do risco da insolação também. Exato. Na verdade, a validade é para tudo, né? Inclusive o protetor solar. Então, quando você está usando um produto que está fora da validade, você não tem garantia mais nenhuma que aquele produto tenha alguma ação. E aí, além de não ter ação para proteção solar, você ainda pode ter alguma alteração dos componentes que pode, inclusive, dar uma alergia na pele. Então, usar protetor solar dentro da validade. Isso serve para maquiagem, serve para tudo, né? Para medicação. Então, você vai usar com o objetivo de proteção, usualmente de segurança. Fora do vencimento, a gente não tem essa garantia. Então, pode acontecer isso, achar que você está arrasando, na hora que você olha lá, fala, meu Deus. E a insolação é, sim, um dos principais fatores de risco, que é essa exposição aguda ao sol. Então, deu bolha, então, aumenta, os dermatologistas sabem falar melhor do que eu, mas aumenta absurdamente o risco de um câncer de pele no futuro, né? E o que aconteceu? Aí você ficou lá, você estava trabalhando? Não, tava na praia, Na praia, passou curtindo o vestido. dia, meu domingão. Vivendo a Então, vida doidada. Vivendo a vida doidado, em Jardim Camburi. E aí peguei muito sol, domingueira, eu saí da praia e, gente, já comecei a passar mal no fim do dia, sabe? Eu fiquei realmente até umas 4 horas da tarde, 7 horas da noite, eu tava passando muito mal, não conseguia encostar em nada, nem sentar na cadeira, nem deitar na cama. Muita náusea, diarreia, uma coisa horror. absurda. Aí eu fui pro hospital e era insolação. Mas, Posso? pode. Doutora Grazi, tem alguma questão assim da idade dentro do câncer de pele? Porque a gente acha, a gente vê mais casos em idosos e adultos. Jovens e crianças também estão expostos ao risco? Pois é, a gente tem essa mania de achar que câncer é doença de gente idoso, né? E eu, quando entrei na residência, eu fiquei tão chocada que acho que eu fiquei um mês chorando, porque teve um dia que eu cheguei na enfermaria do hospital onde eu era residente e falei, gente, mais da metade dos pacientes aqui tem menos de 50 anos. Então, assim, câncer definitivamente não é uma doença de idoso. É lógico que quanto mais se vive, maior, né, assim, a sua probabilidade, mas a gente também vê isso acontecendo em jovem e também em câncer de pele. Para os carcinomas, o basocelular, o espinocelular, usualmente
realmente a gente tem uma incidência maior em população mais idosa. Mas para melanoma isso não é verdade. Então, assim, existe melanoma, inclusive na faixa etária ali dos 15 aos 29 anos, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Melanoma é o tipo mais agressivo dos cânceres de pele, né? Esse que gera metástase. E aí, assim, o sol que a gente toma na primeira infância, o sol que a gente toma ali de pequenininho até 10 anos, faz muita diferença nessa chance de desenvolvimento. Além de, tem outros fatores, né? Fatores genéticos, tem essas pintas também, essas manchinhas que a gente nasce. Então, tem uma série de outras questões. Mas também jovem também tem que se atentar ao câncer de pele. Aí a gente pode até falar um pouquinho, né, se vocês quiserem, como é que a gente acha esses tumores, quem que tem que, o que a gente tem que procurar, pode, né? Pode. Eu ia só fazer um asterisco aqui sobre essa questão das pintas. Uhum. O sol em excesso, ou, enfim, ele favorece o surgimento delas? Necessariamente isso é um problema? Assim, na verdade, a exposição ao sol porque a gente já nasce com algumas pintinhas e a maioria das pintas que a gente tem vão aparecer até os 10 anos. Mas eles podem aparecer também até os 40. E aí, quanto mais sol a gente toma, mais pinta vai aparecer aí nessa faixa etária. E aí, essas pintas podem ir, pela ação do sol, elas podem se modificar ao longo do tempo. E é por isso que a gente fica de olho nas pintas dos pacientes, né? E aí, no futuro, a gente tem um tumor relacionado. Eu tenho uma pinta azul. Azul? Gente, é azul mesmo, isso é normal? Pois mas você sabe o que acontece? Não é nem só a cor da pinta que chama atenção, não. Então, quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando de, por exemplo, os carcinomas basilar e espino solar não são pigmentados normalmente. São aquelas lesõezinhas que não cicatrizam. Sabe aquele troço ali que você acha que é um machucado? Você nem lembra como é que você machucou. Mas tá ali, passou 1 mês, passou 2 meses, nada. E isso tem que ser olhado, né? Porque usualmente são isso. E é uma aparência muito fofa, às vezes. Uma manchinha, ou alguma alteração de pele mais coloridinha, mais vermelhinha, mas que não lembra um melanoma, não é uma pinta esquisita, cabeluda, mas tem que ser olhado. Então, tudo que não cicatriza na nossa pele, em alguns meses, idealmente, assim, passou de 3 meses, a gente precisa necessariamente olhar, porque qualquer ferida tem que fechar, né? Então, tá coçando, tá sangrando, mudou o formato, tá esquisito. Tem gente que usa óculos, por exemplo, fica achando assim, é o óculos que fere minha pele, eu tô sempre feridinha. Tem que olhar, porque muitas vezes não é, né? Atrás da orelha a mesma coisa, né? Porque são áreas que a gente recebe sol e que a gente não presta tanta atenção. Então, carcinoma basilar e espinocelular usualmente não são pigmentadas como melanoma, mas são essas feridinhas que não cicatrizam nunca ou que estão mudando o aspecto, a gente precisa olhar. No outro extremo, a gente tem o melanoma, que aí a gente tem aqueles critérios que foram feitos, que é o ABCDE, que ajudam o paciente a tentar identificar assim, alguma alteração de pele, né? Então, A é a simetria. Então, o melanoma usualmente é assimétrico. Quando você divide essa lesão ao meio, um lado é completamente diferente do outro, né? Porque a gente tem muita pintinha, que é uma bolinha certinha, bonitinha. Usualmente, essas pintas não chamam atenção. O B são as bordas, né? Borda irregular também chama atenção, aumenta a chance de ser um tumor. C é cor. Então, tem essa pinta, você está falando assim, a sua, mas a sua é toda de uma mesma cor. Então, o melanoma, o que a gente tem? Às vezes a gente vai olhar, é uma área mais pretinha, uma mais vermelhinha, outra mais clarinha. Então, são várias cores dentro de uma lesão só. C, D, diâmetro. Então, o diâmetro acima de 6 milímetros. Então, são lesões maiorzinhas. A gente também precisa preocupar. E é evolução. Então, mais do que preocupar com a pinta, é entender como é que essa pinta está se comportando ao longo da vida. Às vezes ela está crescendo, ou às vezes ela está coçando, às vezes ela está sangrando, ela mudou o aspecto, ela mudou a cor, ela mudou a borda. Então, nada que assim, as coisas benignas não mudam ao longo da vida, né? Então, se mudou, vale a pena uma avaliação. A história dessa pinta é muito isso. engraçada, porque ela é azul meio esverdeada e todo mundo tem um pitaco para dar sobre a pinta. Desde que eu sou criança. Aí todo mundo fala assim, nossa, essa pinta é perigosa, hein? Porque existem, porque o preto, né, é uma coisa que é escura, chama atenção. Azul. Nossa, você tem que olhar essa pinta, olha o perigo, aí você vai pro... Aí você vai, eu já tinha, né, fui no dermatologista, já olhei olhou, a pinta, eu acompanho minhas pintas, porque eu ganhei nessa pinta nessa tomação de sol sua. Né? Então eu tô sempre conferindo. Isso. Mas tem sempre alguém para dar pitaco sobre a Diagnóstico. pinta alheia. Mas eu vou te contar que isso não
não é ruim, Não assim, é. ruim quando é pra gente. É. Mas tem muitos diagnósticos são feitos com outras pessoas, mostrando muitas vezes o parceiro ou parceira que fala assim, engraçado, essa pinta sua não tinha, não. As Muita pessoas gente faz de fora reparam, reparam, né? que às vezes a gente já vê ele todo dia, ou tem áreas que a gente não vê, principalmente nas costas, e que, né, você não tá vendo nunca, ou você tá vendo de vez em quando você tá colocando um decote ali, a pessoa passa e fala, engraçado, essa pinta sua não tinha, não. Muita gente faz diagnóstico assim. E algumas a gente nasce, outras vão aparecendo. Como Vão você disse, aparecendo ao essa longo da- Eu tenho uma é. aqui pequenininha no pescoço que apareceu, eu devia ter uns 6 para 7 anos. E aí a minha tia achou que era um carrapato. E foi tentar Espremeu. Gente, Dor. o que essa pinta já passou, nem conto pra vocês. Uma vez eu tava na praia, minha menina ia vestir Tirou com ia vestir de sereia. E tava uma fila gigantesca de sereia, eu tava lá num tédio esperando a vez da Júlia. E aí a menina da minha frente, a mãe na minha frente, eu olhei pras costas dela, uma pinta, gente. Era um melanoma, assim, certeza. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu falo ou não falo? Eu nunca vi mulher na vida, de repente eu vou cutucar e falar oi, né? E aí cutuquei, porque, né, eu sou, como é que a gente faz? Fez bem. Como é que E a aí gente faz? cutuquei, falei, oi, tudo bem? É porque nós estamos aqui na fila, essa fila que não acaba nunca, né? E tô vendo que tem uma pintinha aqui nas suas costas, e você já olhou essa pinta? Ela, alguém já me falou mesmo que ela é meio esquisita, eu tenho até que olhar. Falei, eu acho que você devia passar numa consulta, né? Porque tão clarinha, era um melanoma. Sabe, assim? E um melanoma grande. Mas fica nas costas, às vezes não tem ninguém pra dar um toque. Ela era até argentina. Eu fiquei doida pra Olha aqui, deixa eu atender, senta. Mas até falei que eu era médica, assim, pra ela também não achar que era, que, sabe, assim, essas doidas. Uma que fica opinião doida. aleatória. Aleatória. Mas eu sou essas pessoas, assim, que cutucam os outros e falam, olha, você já olhou isso? Meu marido fala, Graziela, alguém te perguntou? Eu falo, não. Mas eu tenho que ajudar. Eu não te acho. Mas eu, isso Mas é no legal. seu caso, você entende. Tem que ajudar. Então, muitas vezes é a outra pessoa que te chama atenção pra uma pinta que você nem percebeu. Mas o ideal não é a pessoa, né? Porque a tia-avó, a vizinha, muitas vezes vai dar palpite de colocar uma preocupação que não tem sentido. Nesse ponto, o que vale a pena? Assim, todo mundo passar num dermatologista anualmente, igual a gente passa no ginecologista, igual o homem passa no urologista, deveria fazer, eles têm uma avaliação geral da pele. Quem é muito pintado, principalmente, porque você não consegue acompanhar suas pintas todas. Então, eles fazem uma dermatoscopia, eles têm um aparelho que aumenta essa pinta e faz essa avaliação de cor, de borda, muito mais específica. Então, usualmente de ano em ano, tem gente que é muito tranquilo, tem uma pele muito bem cuidadinha, não toma muito sol, não tem muita pinta, às vezes passa de 2 em 2 anos, mas tem que ter essa avaliação, né? A gente negligencia muito essa avaliação. Dermatologista, a gente lembra do Botox, a gente lembra dos procedimentos estéticos, que mas não lembra de Eu tô olhar. indo numa dermatologista, tem Pinta. 2 anos. Que ela não faz estética. Ela não faz nada de estética. É Então, raridade, fui um né? ano e voltei esse ano. Fui em 2024 e esse ano eu voltei nela de novo. Acho que eu tô A certinha. gente compartilha o contato dela aqui, né? É a doutora Elza. Essa pessoa não existe É a doutora mais. Elza, ela não faz nada de estética, então ela só faz esse outro lado da dermatologia. É. E eu tirei 2 pintas, queimei, né? 2 pintas na perna. E aí, isso é importante. Uma outra coisa que eu acho super importante é porque o dermatologista consegue te falar com mais precisão se essa pinta tem alguma característica de malignidade ou não. Porque se não tiver, se ela for assim, é benigna, com certeza. Você pode tirar só queimando, por exemplo, que é um procedimento mais fácil. Foi como eu tirei. Porque o que você não pode fazer é queimar, principalmente assim, fui num cirurgião geral ali, ele olhar uma outra coisa, aproveitou que ia queimar uma outra coisa e queimou uma pinta. E às vezes ela queima um melanoma. O melanoma resolveu aquela lesão ali, mas o melanoma tem essa capacidade de dar metástase, mesmo muito pequenininha. Então, às vezes, o paciente vai descobrir depois um monte de lesão no corpo, que é melanoma e não acha o primário. O primário foi queimado, às vezes, anos atrás. Tá repreendido. Mas e por que a indicação de queimar? É porque é benigna. É uma das formas de Mas você, pode ser você preventivo? resolver. Pode. Então, se você tem alguma pinta ali que, né, assim, que tá esquisita. Na verdade, as esquisitas a gente acaba não queimando, a gente acaba tirando, né? Aí tirar é uma forma de prevenir o surgimento. Mas lesões que são benignas, mas que incomodam, você pode queimar. É um jeito de não ficar cicatriz com ponto, né? Então dá pra queimar. Mas aí tem que ter uma avaliação de um especialista pra dizer assim, olha, isso aqui dá pra queimar, porque isso aqui não é câncer. Eu queimei porque
eram pintas benignas, mas elas cresciam. Elas estavam crescendo. Incomoda, Ela falou, vamos tirar porque ela vai crescer. É um perfil de pinta que vai crescer. Aí ela tirou, queimou as duas. Agora, doutora, eu me lembrei da minha avó, que trabalhou na lavoura de café há muitos anos. E no fim da vida, ela teve, de fato, muitas pintas nas mãos. Virou câncer. No nariz, teve que tirar um pedacinho do nariz. Foi muito sofrido. Minha mãe assistindo a minha avó a vida toda na lavoura e ajudando, ela foi, cresceu, teve instrução, se formou e etc. A vida toda falou, usa protetor solar. E eu só fui pegar esse hábito morando na praia. Só. Antes, infelizmente, não. Hoje eu uso em tudo. Eu passo protetor no colo, no rosto, que trem todo. E antes era de graça. Minha mãe me dava. Hoje eu tenho que pagar protetor. Terrível. Mas a minha avó, ela passou muito bem pelo tratamento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento do câncer de pele. Pois é, o tratamento, é por isso que a gente bate tanto na tecla, assim, da importância de diagnosticar precoce. Porque é fácil. Diagnosticou, tirou, assim. Câncer de pele, os carcinomas bacelar, espinocelular, a chance da metástase é muito pequena. Às vezes o paciente fica ali anos e anos e anos com o troço crescendo, mas ele cresce localmente só, ele não vai para outros cantos do corpo. Então, você vai fazer uma ressecção, vai tirar com margem livre, né, para não deixar nenhuma celulosinha para trás e tá resolvido. Qual que é o problema? Depende da localização. Às vezes você deixou ele crescer tanto e tá lá no nariz. Então, assim, é fácil de resolver, pensar assim, resolver o problema é fácil, mas e a estética? Né? Eu tenho uma paciente recente que tava com lesões na borda da orelha. E aí vai tirando, essa orelha vai repuxando, e aí mulher se incomoda, aí não pode mais usar o rabo de cavalo, tem que ficar sempre com o cabelinho na frente. Então tem que fazer o diagnóstico precoce, porque quanto menor a lesão, menor o corte, às vezes dá 1, 2 pontos e resolveu sua vida. Pro melanoma também, lesão pequenininha, você tira com uma margem de segurança um pouco maior do que os outros tipos de câncer de pele e resolveu sua vida. Agora, assim, melanoma usualmente, dependendo do estadio, a gente faz até avaliação de linfonodo, né? O primeiro linfonodozinho que drena ali aquela linfa da região, a gente dá uma olhada. Se for realmente um estágio inicial, é cirúrgico, mas dependendo já é doença metastática mesmo com lesão pequena. Aí são tratamentos sistêmicos, né? Então tem várias drogas hoje em dia, para além da quimioterapia, a gente quase não usa mais químio. Então tem imunoterapia, tem droga-alvo, mas aí é um tratamento mais longo, mais difícil, né? Radioterapia é usada em algum caso? Para pele, pouco. Assim, usualmente são esses tratamentos sistêmicos. Eu não sei se eu estou viajando aqui, porque depois... Mas a gente pode usar em alguns casos. Depois que você faz a retirada, eu não sei se foi isso mesmo, porque agora eu lembrei da Ana Maria Braga. Ela foi câncer de pele? Que depois ela foi trabalhar com umas luvas? Eu acho que ela teve câncer de pele, mas eu acho que o maior dela foi um câncer de pulmão. Que é o que ela fez imunoterapia, mas eu acho que ela teve um tumor de pele. A Ana Maria é o protótipo do paciente muito com clara. risco. Olho claro, cabelo claro e pele clara, é o paciente que tem maior risco, porque tem menos proteção, né? Mas e aquelas luvas que ela colocou? Aquilo ali protege de alguma coisa? Protege, proteção só pra barreira depois? Física. Pra depois. Barreira física, né? Então, porque mão é isso. Tem gente, as dermatologistas são muito engraçadas. Eu tenho uma dermata amiga que ela dirige, né? Vai pra estrada, ela mora no interior. Ela vem pra Belo Horizonte de luva. Luvinha na mão, porque a mão tá ali tomando sol o tempo inteiro no volante, você não tá nem se dando conta. A direção tem muito isso. A gente dirige, nem repara o sol. Não repara. O braço também, tem gente que dirige muito, fica com o braço completamente diferente na cor do outro. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Ciclistas, é isso mesmo. Mas motorista de aplicativo? Tem umas que vêm até aqui, né? Porque a manga vem. Só uma proteção de braço por conta do sol. Então eu já tô vendo muito. A Que gente gracinha, estranha, mas mas sinal aí, ó. mas Total. Sinal que as campanhas estão funcionando. Porque fica alguma muito ali forma. também, né? Imagina, ali o dia inteiro com aquele braço do lado de fora, deve sapecar. Deveria ser para todo mundo, mas a gente não faz, né? Então a mãozinha que... Agora uma dúvida bem boba, assim, desculpa. Mas é porque a gente tá falando de todas essas proteções e a Renatinha falou que usa boné. A gente queima o couro cabeludo. Queima o couro cabeludo, pele também. Tem jeito de ter pinta na cabeça que seja maligna? Tem. Gente, a gente tem melanoma. O câncer de pele, inclusive, tem muito em couro cabeludo, principalmente nesses que o cabelo vai raleando. Então, se o cabelo tá raleando, você passa protetor no cabelo, não passa, né? Porque você vai melecar tudo. Então, tem umas formas de proteção, tem uns protetores, mas usualmente o indicado é boné, né? Então, tem muito. A gente pega muito senhorzinho com uns tumores enormes em couro cabeludo.
tudo. Nossa. Porque vai crescer, ninguém viu. E quando é alto? Porque quem é baixinho, o povo ainda vê por cima. Quem é alto, ninguém vê. E é isso, na hora que chega, tá uma tragédia. Agora, melanoma ainda tem um problema adicional, que ele tem de pele, né? Então, você vê a lesão às vezes, mas também tem de mucosa, de globo ocular, de pavilhão auditivo. Então, tem outros lugares que podem aparecer o melanoma e que a gente não consegue achar o tumor primário, né? Que aí é um problema a mais. Usualmente, nesses casos, a gente acaba descobrindo doença metastática. O risco E aí, na hora que muito você vai maior, ver né? onde que tá, faz dermatoscopia, não acha. Às vezes você acha a lesão por endoscopia. Na hora que você passa o endoscópio, você vê a lesão lá na mucosa do estômago. São os casos dramáticos, mas também acontece, né? Nossa, impactante. Oncologia. O Eu interessa. sou, como é que chama? Não sei o que do rolê. Pesa rolê. Toda vez que é saúde é isso, traumatizada. Né? Não, porque hoje tem muito recurso. Câncer de pele, gente, a grande maioria é curável. A gente, por isso que eu falo assim, Que é um bom, órgão né? fácil. Quando você fala assim, câncer de ovário, nós somos mulheres, não tem rastreamento e não é uma coisa que a gente diagnostica rápido, porque não dá sintoma em estágio inicial. A pele tá ali pra gente ver. Então, por isso que é importante a gente né, conhecer o próprio corpo, passar no dermatologista. Se acha rápido, a chance de cura é enorme. Né? Então é isso aí que a gente tem que lembrar para não pesar o rolê, né? Lembrar que Olhar para o corpo também, né? Tem tanta gente que não olha para o corpo, né? Que não principalmente as mulheres, eu acho assim, é um momento nosso ali, passar um hidratante, Sim. olhar sua pele, se entender, se ver mais, se entender. Eu acho que faz bem para estética, para autoestima, mas também a gente pode ter sinais de alerta, né? Nessas Não, gente, ações. é um autocuidado. Eu pego muito paciente obesa ou acima do peso, que eu falo, não viu essa lesão? Nem olho no espelho, não gosto nem de ver. Então, assim, tem essas coisas, sabe? Um problema vai levando ao outro, eu tô acima do peso, não tô gostando da minha imagem, já vou largando e não procuro e não olho. Muito triste. Então, a Estilo gente de tem que- vida, por exemplo, porque a gente vê que tabagismo, obesidade é ruim para tudo, né? Todas as doenças que a gente fala que não interessa, A raiz. a raiz, né? Tá no estilo de vida também. No caso do câncer de pele, influencia? A alimentação, não. Assim, câncer de pele sempre é o fator incidência principal só. é o sol. O cigarro não tem jeito, né, gente? Porque cigarro causa mutação da ponta do cabelo até o dedinho do pé. Então, é um fator de risco. Mas o principal é sol. A gente tem um componente genético pequeno, mas a gente tem famílias com câncer de pele, né? Tem essa questão das pintas também, que muitas vezes podem evoluir. Mas o grande fator de risco, pensando em câncer de pele, é sol. Só uma observação. Saideira. E cigarro. Cigarro, A Zaga você ficou aí Não olhando. parou, Cigarro. cigarro. Essa de segunda. Cigarro. Não, porque a Renatinha Cigarro. fez um movimento, mas é interessante a parte que ela primeiro fez assim. Cara, eu mal olho meu cotovelo. Eu olho, porque eu Aí você fala- detesto cotovelo. Aí você tá vendo? Também. É isso. Aí Aí eu você olho. que detesta a barriga, não olha a barriga. Eu detesto Não, eu meu detesto quadril. cotovelo ressecado. Aí ela olha. Mas aí eu olho muito pro cotovelo. Então tem que passar hidratante Então no não é- cotovelo. Mas não é uma parte do corpo que eu costumo olhar. Que a Aí eu gente vou olha. repetir o movimento da Renatinha e é umas manchinhas brancas. Não, mas essas manchas brancas são manchas de sol mesmo. É de Sarda branca, será? É isso que é a sarda branca. Olha ela fazendo a impacto consulta solar. dela. Aqui, solar. As vermelhinhas também, Olha aqui, né? lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso Tá vendo? usualmente é impacto solar mesmo. A gente vai ficando toda manchada, né? Mancha escura, mancha clara, mancha vermelhinha. Já tô descolada das manchas todas. Eu tô com Estamos tantas. pintadinhas, dalmatinhas. Ô, gente, infelizmente, vamos botar um Ah. ponto final, uma pinta final. Não, péssimo. Nesse Interessa Podcast, finge que não aconteceu, tá, gente? A gente conversou com a Graziela Piló. Ela é médica, oncologista e vai deixar o arroba, os contatos, né, doutora? Eu vou, na verdade, eu achei engraçado porque eu tô sempre no lugar de vocês, né? A gente tem um podcast tem 2 anos. Eu e uma colega que é a Mariana Cunha, nós fizemos um podcast pra falar de câncer. Chama Pode Falar de Câncer Sim. @ Pode Falar de Câncer Sim. O pode sem o igual o podcast mesmo. E a gente vai destrinchando esses assuntos todos, porque é muito importante a conscientização, né? A maioria de câncer é uma doença que assusta muito quando a gente fala, mas a grande maioria é curável se achada em estágio inicial. Então o movimento todo é para que a gente consiga encontrar rápido. Muito legal, né? Esse tipo de produto, incrível. né? De conteúdo
para as pessoas, eu acho que todo mundo deve ficar atento a esse tipo de conteúdo para se informar cada vez mais, né? E prevenção, acho que a palavra é essa desse programa, prevenção, gente. É isso aí, não fazer igual a Renata, fica torrando no sol anos a fio. Exatamente. Mas aprendeu a lição. Faça o que eu falar, não faça necessariamente O que eu faço, né? Considerações, Gente, eu tive Flavi? dificuldade, agora eu vou dar uma aliviada. Doutora Grazi, além de linda, gente, ela tem uns braços. Eu não Nossa, consigo forte. parar de olhar pros braços Eu dela. também, olhei os braços do programa Ô, inteiro. gente, mas sabe o que é? Eu tenho eu tenho 2 corpos, eu falo, sabe? A porcentagem, o percentual de gordura de membro superior meu é muito menor do que membro inferior. Eu brinco com meu marido e falo assim, vai olhar a bunda pra vocês verem. Falando do braço, é uma tristeza. Aquelas. Vamos olhar. Segue a gente lá no Instagram, @programa interessa, no TikTok interessa.tempo. Agora a gente vai olhar a bunda da doutora. Beijo, gente. Deus, tchau.